paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus reine no seu coração, na sua alma, na tua mente. Amados, achei por bem trazer uma palavra de advertência, de despertamento, uma palavra de reflexão para as nossas mentes, das coisas que estão acontecendo e que brevemente vão acontecer muito mais. Te pergunto, o que você entende por igreja? Porque nos dias de hoje a igreja está sofrendo ataque de todo jeito. Ataques contra os usos, costumes, contra a fé, contra a esperança, contra a palavra de Deus. Nós temos visto todos esses ataques. E uma coisa que ninguém se preocupa é saber o destino que vai ter amanhã, o destino da igreja. Pois bem, eu quero afirmar, com temor, tremor, não querendo te assustar, mas advertir e que você examine as Escrituras. A igreja que você conhece hoje, ela está dividida em duas partes essenciais, duas partes fundamentais. Uma é a igreja que será arrebatada. A outra é a igreja que não será arrebatada. Há uma grande diferença. Nós poderíamos citar dezenas, talvez centenas de diferenças entre essas duas igrejas, e as pessoas de pouco entendimento, eles entendem até que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação, o que não é verdade. O que vai ser arrebatado depois da grande tribulação é essa metade que não sobe na primeira, e nós temos provas cabais disto nas Escrituras. Mas eu quero chamar a tua atenção que a igreja, ela vai ter, em determinado tempo, ela vai cessar todos os seus trabalhos, as suas atividades, a sua atenção, a sua glória, o seu poder que hoje a igreja ainda usufrui, vai acabar. E como eu posso afirmar isto? Vamos começar por Daniel, capítulo 7, e o versículo 8. E estando eu considerando as pontas da estátua, ou da visão, ou chifre, aqui ponta pode ser tratado como chifre ou corno, depende da sua tradução. Eis que entre elas subiu uma ponta pequena, diante da qual 3 pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nesta ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Aqui esse tratado deste poder, desta força, deste chifre, desta ponta, trata-se do anticristo. E nós vamos ver que neste contexto ele tem muitas atividades, mas o que para a igreja traz um despertamento é o verso 21. E eu olhava, e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. O verso 25 ainda continua dizendo: e ele proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos, a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Ou seja, a metade deste tempo que é a grande tribulação, nesses tempos de horror, nesses tempos de sofrimento, a metade, o povo santo, esses santos serão entregues na mão dele. E ele proferirá palavras contra o Altíssimo. Ainda no verso 24 do capítulo 8, 8 e 24. Ele se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, claro. E destruirá maravilhosamente, ou assustadoramente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. A gente tem que refletir que povo santo é esse.
Israel não pode ser, porque Israel vai estar gozando a 70ª semana como nação, como reino, como, vamos dizer assim, como liberdade mesmo, com autonomia que eles vão ter. Por enquanto, Israel ele está sob tutela de outras nações, da ONU e etc. Mas naquele tempo eles vão ter total domínio, vão ter preeminência como grande nação. Mas aí nós vamos ainda para o livro, ainda no livro do Apocalipse, nós vamos lá no capítulo 12, para resumir, tem mais ainda, mas nós vamos ver o verso 7, preste muita atenção nisso. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, e de tempos, e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo. Igreja, isto é bastante sério. O poder do povo santo vai ser destruído. E aí eu sei, você pode estar me perguntando, e como fica aquela promessa de Jesus que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Bem, prevalecer aqui é resistir. A igreja nunca impulsionou as portas do inferno para arrebentá-la. Salvo muitos e poucos isolados, foram os homens de Deus que ousaram desafiar as portas do inferno. E tiveram êxito, sabe por quê? Porque Deus é com ele. Poderíamos citar tantos heróis da fé, tantos homens quase que contemporâneos nossos, como Billy Graham, homens que entregaram sua vida ao Senhor e foram para fazer a obra sem questiúnculas, sem muita atenção, holofotes para si, mas cuidando em fazer a vontade de Deus. Procure ler o livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos e você vai ver um certo Sundar Singh, que alguém que nunca o tinha visto chegou, chamou o dono da casa e falou: Senhor, tem alguém te chamando aí? E ele se parece com Jesus, acho que é Jesus. Era Sundar Singh, o Apóstolo dos Pés Sangrentos. Mas vamos lá para confirmar isso aqui, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 13. Este aqui é onde fala do anticristo, no Novo Testamento, é um livro muito temido, são partes muito temidas, e o verso 7 diz: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Sabemos então que a igreja do avivamento que estão dizendo aí, que vai atingir todo o mundo, ela na verdade não é esta igreja que você conhece, que você frequenta, que você faz parte, que você é um dos tais. Não. Esta super igreja que falam é a igreja do falso profeta, onde todos terão que adorar a besta, o anticristo e a sua imagem. Que Deus nos guarde. Eu quero te esclarecer uma coisa aqui, meu amado. Se firme no arrebatamento da igreja, porque aqueles que forem arrebatados, eles vão receber infinitas benesses, inclusive participar da ceia do Senhor lá no céu. Isto, a igreja que não for arrebatada não vai conseguir. Ver o Senhor assentado no seu trono, face a face. Não, somente aquele que for arrebatado. Por isso, há promessas para você. Firme-se no Senhor, não negue o nome de Jesus e nem negue a sua palavra, mas fortaleça-se na graça que há em Cristo Jesus. Quando nós olhamos que esta parte da igreja que foi arrebatada, ela já está gozando as bodas do Cordeiro, ela já recebeu o galardão de Deus para com cada um de nós, ainda que por um copo d'água fria dado a um desses pequeninos de Deus. É bom lembrar que você tem que interceder por Israel. Não entre pelo lado daqueles que vão ficar à esquerda de Jesus, os bodes. Não, fique do lado do Senhor.
medita na palavra do Senhor diuturnamente, volte ao culto doméstico, volte a adorar na igreja. Não adianta você falar, não, eu sou a igreja. E a comunhão? Porque se você diz que ama a Deus e aborrece teu irmão, você não faz parte não. Você não é igreja não. Como que você celebra a Santa Ceia sozinho? Se a ceia é comunhão, não é? Então a advertência maior é essa: não saia do trilho. Volte para a verdadeira comunhão com o Pai, a verdadeira comunhão com os santos, porque estes santos que ficarem na grande tribulação, eles serão destruídos na metade do tempo da grande tribulação. A outra segunda metade é contra Israel, mas na primeira eu tenho por mim que até muitos judeus entregarão crentes para serem torturados, levados ao martírio, como disse Jesus, cuidando que estão fazendo um trabalho para Deus, perseguindo a igreja. Mas cuidado, veja bem, ainda no livro de Apocalipse, no capítulo 3, e o versículo 8 diz assim: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tribulação, outras tentação, provocação, que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Condição aqui, meu amado e minha amada, é você, olha, esta porta aberta não é mais a porta da faculdade, a porta do noivado, do casamento, aquela porta que você está orando tanto ao Senhor para que Ele abra a porta. Não é essa aqui, não é ela não. Esta aqui é a porta do arrebatamento da igreja. Como guardaste a palavra da minha paciência e não negaste o meu nome, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Guarda-te. E uma pergunta que eu quero te fazer, já que você está guardando isso aí: quem é que usa coroa? Porque se você tem uma coroa, logo você é rei, logo você é rainha. Pense nisso. No capítulo 1 deste livro, versículo 6, diz assim, olha, Apocalipse 1 e verso 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória para todos sempre, amém. Veja bem, Ele nos fez, lá no passado, quando você aceitou a Cristo como Salvador, naquele dia, você sendo filho de crente, você sendo adolescente ainda, mas resolveu falar assim: eu vou confessar que Cristo morreu por mim e eu aceito o seu sangue para a remissão dos meus pecados. Naquele dia o Senhor te fez rei, naquele dia o Senhor te fez sacerdote. A função do rei é reinar, é dominar, e pense nisto: dominar sobre tudo, sobre toda a eternidade. É tua expectativa. É pequeno, mas pensa o que Deus tem para você. E sacerdote é interceder em favor dos fracos. Por favor, interceda por mim diante de Deus, porque para isso nós somos chamados, para intercedermos uns pelos outros. Verso 10 do capítulo 5 diz ainda: e para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão. Lá no futuro, quando Cristo for empossado no milênio, no início do milênio, quando a igreja volta com Ele lá das bodas do Cordeiro, nós voltamos e fundaremos o milênio aqui, juntamente com Cristo, e estaremos sempre com o Senhor, e reinaremos com o Senhor para todo sempre. Amado, amada, vale a pena você seguir o conselho de Paulo aos Tessalonicenses. Portanto, todo o vosso ser, espírito e alma e corpo, se achem irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Maranata, Cristo em nós, a esperança da glória. Amém.